E às vezes as pessoas, elas têm uma imagem assim, elas criam uma ideia de que para servir a Deus elas têm que abandonar tudo para poder estar integral. A gente acredita, a gente entende que é possível também cumprir o propósito de Deus no trabalho, onde a gente está, na faculdade, seja no ambiente que a gente estiver. Que a gente estiver, né? Porque assim, realmente eu não tinha muito esse olhar, assim, né? Pra questão de como me vestia, de poder pensar um pouco nisso. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de ir muito em lojas provar roupa. E de alguma forma, a maneira como você foi me ensinando também a poder encontrar a minha identidade, assim, a expressar a minha identidade naquilo que eu visto, foi muito relevante. Então, hoje, assim, eu aprendi a gostar de comprar roupa, né? Fala, Guria está de volta e hoje com uma convidada muito especial, com uma guria muito especial. Estou com a Débora Souza. A Débora é psicoterapeuta e pastora. Isso mesmo, Mara. Débora, conta um pouquinho de você. Quem é a Débora? Mara, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho. Tem uma honra muito grande poder compartilhar, Mara. Você é uma pessoa muito especial para mim. Você também é na minha vida. Obrigada. Falo que Deus manda pessoas especiais pra gente, e você foi uma delas. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz, né? As conexões que Deus permite. É verdade. Bem, eu sou pastora, né? Atuo como pastora executiva, na verdade, de igreja, mas também sou psicoterapeuta do Instituto Teleios. A gente tem um sistema de atendimento de terapia online. Nós temos um projeto para estender isso de forma presencial também. Sim. Estou aí, né? Daqui 6 meses eu me formo, no curso de psicologia também. Que daí também vem agregar, né? Tudo aquilo que a gente tem realizado. Sim. Eu, quando te conheci, você me contou muitas histórias e eu, quando surgiu o podcast, uma realização do meu sonho, eu pensei em te trazer porque, como eu falei, quem está assistindo o podcast Fala Guria, a intenção é trazer assuntos bacanas, vida real, histórias reais. Aí me veio na cabeça você. E eu queria saber, porque quando eu conheci a Débora, eu tive um pouco de medo dela. Quando a Ana passou que eu ia ter um atendimento e que eu ia atender a Débora e ela era pastora. Então, eu trabalho com vestimenta, roupas, eu falei, nossa, mas como que eu vou ajudar essa pessoa? O que ela está precisando, será, né? Como que é a vida dela, como que é o dia a dia dela? E o que te fez esse olhar, essa mudança da vestimenta na tua vida? E já vou emendar outra. E como que aconteceu? Como que você virou? Porque você é uma mulher nova. E como que aconteceu virar pastora? Mara, primeiro o que precisava acontecer na parte, né, das vestimentas, eu acho que era tudo, né? Acho não, tenho certeza. Eu venho de um ramo comercial, eu e meu esposo, nós tínhamos empresa antes, né, da gente estar integral no pastoreio, então sempre nesse ramo comercial e muito acelerado, então nossa vida sempre foi com bastantes compromissos, né? E a gente gosta disso. A gente gosta desse movimento, a gente gosta de trabalhar, gosta, né, de estar ativos, né? Sim. Então, no ramo comercial, a gente sempre se envolvendo muito, então quase eu não tinha tempo de parar para prestar atenção na questão da forma como eu me vestia. Sim, então, que é o que acontece com a maioria das mulheres, né? Então, a minha cultura já era um pouco assim, né? Então, comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, então meu foco sempre foi trabalhar, poder estar com pessoas, e assim, não tinha muito esse olhar para mim. E aí, depois, a gente acabou vendo, a gente sempre foi voluntário, né? Já vou responder a sua segunda pergunta. A gente sempre foi voluntário na igreja, o Senhor, né, nos alcançou, transformou as nossas vidas. E a gente sempre se doou muito para a igreja local. A gente era de Toledo, então a gente sempre se doou muito para a igreja local. E aí chegou um ponto que a gente compramos uma loja aqui em Cascavel na época, a gente acabou vindo para cá. E aí Deus foi movendo o nosso coração, a gente começou na nossa casa a fazer um pequeno grupo, uma reunião de pequeno grupo, e aí as pessoas começaram a se achegar e chegou um ponto que a gente precisou fazer uma escolha. E aí a escolha que a gente fez foi realmente de vender a loja lá de Toledo, tinha 2 lojas lá, uma de prestação de serviço e uma, né, do comércio, e aí aqui em Cascavel a gente acabou fechando. Porque a gente não tinha ainda tantos contatos, e a gente ficou daí então integral na igreja, e a igreja começou a tomar forma, as pessoas começaram a se achegar, e aí... A gente se arrepia, porque é aquela coisa que a gente sempre escuta, é um chamado. É um chamado. E a gente não acredita muitas vezes, a gente diz, que chamado. Foi a melhor escolha. A gente só procura Deus quando a gente precisa, né? A tendência, né, das pessoas é olhar para o Senhor quando existe uma necessidade, né? Mas sempre. que bom que pelo menos assim, né, de alguma forma as pessoas se achegam. Então a gente acabou se rendendo ao Senhor de forma integral, trabalhando de forma integral para o Senhor, e isso
A gente tem gasto a nossa vida. Isso já passa. Estamos aqui em Cascavel há 8 anos, de forma integral 7 anos, né? Então, a gente realmente, a gente se realiza, a gente está muito feliz, porque a gente entende que a gente está no centro da vontade de Deus e eu falo assim, que a gente contemplar as vidas sendo transformadas não tem preço. Não, eu acho que isso é a nossa missão, né, Débora, de vida, né? Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar, eu amo ser ativa, amo ajudar os outros, gosto de ter resultado, colher os frutos, gosto de ganhar dinheiro, gosto de usufruir, né, as coisas boas, mas eu acho que a nossa missão, a maior missão, né, é o que Ele nos deu para poder fazer tudo isso e ter para poder oferecer, né? Sim, acredito que a nossa vida passa a ter sentido, né? As pessoas buscam o seu propósito de vida. E quando a gente entende que a gente está aqui com um propósito, a gente só tem uma vida, ela logo vai passar. Até tem uma frase que fala isso, né? Mas aquilo que nós fizermos para Cristo, isso vai permanecer. Isso permanece, então, a certeza que aquilo que a gente faz pro reino de Deus, isso não passa, né? Sim. Isso permanece. Então, isso nos dá um senso... eu sou uma pessoa assim que eu entendo isso, eu entendo, mas não pratico. Eu falo, mas não faço. Eu sou aquela pessoa assim, né? Eu falo muito de Deus, acredito, tenho minha fé, mas acho que faço pouco. E quando eu entrei com esse trabalho de consultoria, eu chorava. Eu lembro que foi uma fase que eu chorava muito. E eu pedia muito para Deus me mostrar um caminho onde eu pudesse ajudar pessoas. E da noite para o dia surgiu uma pessoa que me apresentou, falou que foi assim, falou pra mim fazer consultoria de mágica, que existia essa profissão e que era legal e que era a minha cara. E eu cheguei em casa, falei pro meu marido, falei pro meu filho, os dois olharam e falaram, já passou do tempo, é isso que você sabe fazer. O choro vinha porque eu pedia pra Deus assim, eu queria ser útil, eu queria fazer uma coisa legal, eu queria, sei lá, trabalhar, mas eu também queria ajudar pessoas. E eu não sabia o que era. E a missão da consultoria, a profissão da consultoria, me fez um caminho onde coloca mulheres muito especiais e mulheres que todas vêm para me agregar. E se eu te falar que a maioria das mulheres que eu atendo, nesses 8 anos, todas me falam muito de Deus. Todas. E eu fico sem graça, saio da casa delas e me oferece para ir para a igreja. Eu conheço várias igrejas aqui em Cascavel, tenho várias clientes de cada uma, né? De uma, e elas... E não é só o falar da igreja, é mostrar quem elas são. E que dentro daquela família tem Deus, e tem uma história. E aquilo me comove, e eu falo... E até a Lu, uma cliente minha, eu falo para ela que um dia até eu sentei e falei para ele, Lu, Deus me chama em todas as clientes e eu não escuto ele. E eu não estou escutando. Eu acho que só o ficar em casa, agradeço, eu sou muito grata, eu falo que, ele é muito bondoso comigo, porque ele realiza todos os meus projetos. Tudo que eu quero, ele realiza. Tudo. E eu tenho uma gratidão muito grande, mas falta eu fazer a minha parte, que eu não faço direito. Sempre há tempo, né, Mara? Sempre há tempo. Sempre, né? E assim, a oportunidade de poder entrar nas casas, né, das pessoas e criar essas conexões, esses vínculos, e isso é muito precioso. E às vezes as pessoas, elas têm uma imagem assim, elas criam uma ideia de que para servir a Deus elas têm que abandonar tudo para poder estar integral, né? Eu contei um pouquinho aqui como a gente foi chamada. A gente foi chamado para estar à frente, né, numa liderança, mas a gente acredita, a gente entende que é possível também cumprir o propósito de Deus no trabalho, onde a gente está, na faculdade, seja no ambiente que a gente estiver. Que a gente estiver, né? Então, aonde a gente está, a gente pode resplandecer a luz de Jesus, a gente pode trazer uma palavra de ânimo, a Bíblia é a nossa referência, então conhecer as Escrituras é muito importante. E aí, quando a gente se depara, né, com momentos, com pessoas que em algum momento estão passando por alguma situação, poder trazer uma palavra de esperança. Sim. Então, a gente entende que para a gente ser relevante aonde nós estamos, é a gente poder realmente resplandecer Jesus onde a gente está. Né? Compartilhei que eu estou no ambiente de faculdade. De alguma forma, eu estou resplandecendo Jesus lá, me esforçando para que as pessoas... Você está, né? Isso, possam de alguma forma encontrar, né, uma resposta. A Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, então, né? A forma como a gente acolhe, a forma como a gente se importa com o outro. No meio da correria, a gente poder
parar, orar por alguém, sabe? De manhã cedo ter o nosso devocional. São práticas simples, mas que nos trazem a proximidade do nosso relacionamento com Jesus, porque ele não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer o quê? Um relacionamento. E quando esse relacionamento ele é vivido na família, toda a realidade é transformada. É verdade. A família é modificada, né? Eu lembro também de um relato meu que eu tenho essa gratidão, eu falo que Deus é muito bondoso comigo e eu tenho vontade sempre de ajudar as outras pessoas, né? Mas acho que vem pelo que a gente constrói, pelo que a gente é. E eu pedia sempre, nas minhas orações eu dizia assim, ai, como eu tenho vontade de ajudar os outros, o próximo. Nossa, como eu ajudo. Se a pessoa me parar na rua pedir... Um dia um cara me pediu, acho que era assim, na época que o gás era R$50. Ai, moça, preciso. Eu dava. Ai, e ia feliz da vida para casa. Eu tenho, não sei se é um problema, mas eu gosto se alguém pedir dinheiro e eu tiver para dar, eu tenho que cuidar, porque eu dou. Tem um coração generoso, né, Moara? É demais, né? E eu sempre pedi, ai, nossa, como que é gostoso. E daí, um dia, uma pessoa de dentro da minha família precisava muito e me pediu. E aquele dia foi fazer eu enxergar que quem eu precisava ajudar era aquela pessoa. E não os de fora. Sim, tem pessoas muito próximas, às vezes, que também precisam. Essa pessoa que mais precisava. Sim. E eu me vanglorizava de dizer que eu ajudava os outros. Eu não ajudava, não. A pessoa que mais precisava, eu precisava ajudar. Sim. O pouquinho que a gente faz, né, Moara, muda vidas. Não apenas aquilo que a gente dá materialmente, mas é aquela resposta que a gente dá em se preocupar com a pessoa. Isso. Eu lembro que isso também arde muito no meu coração, é a parte social. Né? A gente entende que é ser uma resposta, é manifestar o amor de Jesus quando alguém olha para você e se importa contigo. Sim, né? Então, a gente hoje tem um projeto da Verdade Social, que é um projeto aberto às pessoas indiferente a religião da pessoa, a pessoa pode auxiliar. Então, realmente, esse senso existe. Como é que a gente cumpre os 10 mandamentos? Jesus vem e ele resume os 10 mandamentos. Ele fala assim, olha... Amem a Deus e amem ao próximo. Então, se a gente amar a Deus e amar ao próximo, a gente está cumprindo os mandamentos, né? Porque a gente vai fazer o bem, a gente vai se importar, a gente não vai enganar, a gente vai... Então, assim, a nossa conduta de vida amando a Deus e amando as pessoas, é aquilo tudo que flui, o Senhor nos chama para fazer. A gente complica a vida, né? Sim. Problema todo mundo tem, as dificuldades todo mundo tem. Eu sou uma pessoa muito sorridente, às vezes as pessoas acham que ai, Moara, mas nossa, você é tão feliz, vixe, mas tem tanto problema por trás. Eu não preciso levar também só os meus problemas para as pessoas, eu tento levar um pouquinho da minha melhor parte, né? Sim. E eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? Até porque o dia difícil vem pra todo mundo, né, Moara? É outra visão equivocada que as pessoas têm, achando que a vida com Deus não vai ter problemas. É o contrário, né? Jesus fala, olha, no mundo 3 aflições. Esses dias eu comentei com a Ana, ainda a gente falou assim, parece que aquele dia eu levantei, eu fiz minha oração, agradeci, sabe? Acontece algo pra te desafiar mesmo, né? Mas veja, daí é aquele dia que você está fortalecida. É verdade. Porque, pra gente aprender, né? É porque às vezes acontece essas coisas, a gente não percebe. Mas as coisas, as dificuldades, elas vão vindo, os desafios eles existem. Só que quando a gente está em intimidade com Deus, a gente parece que fica mais... Parece não, a gente fica mais sensível. Né? Então, eu penso que isso é o que nos fortalece para enfrentar o dia difícil. Pra gente suportar, porque vai vir para todo mundo. Vai, né? Como é difícil, né? Olha, a gente vê, né? Não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Mas assim, a diferença é como eu vou passar por isso? Sozinho ou com Deus, né? Ou com a minha relação com o Senhor, tendo esperança. A gente tem vivido dias assim... Fica mais leve, né? Sim. A gente vê algumas pessoas que a gente diz, meu Deus, como que perdeu um filho, ou uma história, uma tragédia. E a gente diz, como que aquela pessoa tá fortalecida? Como que aquela pessoa tá vivendo? Sim. A gente não consegue entender, né? Quando a gente não tem esse... Olhando com os olhos naturais, a gente não entende. É isso, né? E outra, quando a gente não tem essa sabedoria, né, Débora? Eu acho que falta isso na gente. A gente, como você falou, a gente tá vivendo um automático. Até a próxima pergunta seria essa. Sobre o mundo. Mas o que tá te chamando a atenção nesse mundo ou nessa geração? Tá um pouco assustadora? A gente vê, assim, um tempo, assim, de muitas incertezas olhando, né? Sim. Com os olhos naturais, digamos assim. Mas, porém, de muita esperança. Sim. Porque eu sei que nos momentos de dificuldade, sempre Deus levanta um remanescente, Deus sempre tem um escape. Então, os dias, né, realmente não são fáceis. Mas a gente não foi chamado para dias fáceis, a gente foi chamado para fazer a diferença. A gente foi chamado, né, para poder ser a resposta. Então,
é entender que por mais que as coisas estejam aparentemente difíceis, em Deus a gente sempre encontra uma saída. Uma segurança, a gente né? tem um manual de instrução. É como comprar uma TV. Às vezes a gente compra uma televisão, algum equipamento, a gente não lê o manual. E aquele equipamento, ele tem muitas funções, tem muitas coisas que a gente poderia usufruir. A nossa jornada cristã, Deus nos deixou, Deus nos criou e também deixou o manual de instrução, que é a Bíblia. Sim. Porém, a gente poucas vezes, né, tem o hábito de parar para olhar o manual, que é a Bíblia. Não, né? Então, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro esperança. Sim. Quando eu olho para o projeto de Deus, né, a gente vê, hoje eu vejo, assim, a sociedade, né, mostrando a importância e o valor da família, mostrando... É isso que eu ia comentar contigo. Esses dias eu me peguei notando que está existindo um resgate de valores muito grande que tinha, sim, se perdido. E isso é real? Você está enxergando isso? Ou está mesmo desesperador, até pela geração, pelos adolescentes que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, essa liberdade... né? Essa liberdade que não é isso que a gente, às vezes, não sei nem dizer se é com o olhar família, de pai, de mãe. Sim. Quem tem filhos, eu acho que tem essa preocupação maior, né? Sim. Como que você enxerga tudo isso? Eu penso assim, Mora, não que tivesse se perdido em si, mas eu acho que as famílias, em algum momento, elas se calaram daquilo que elas pensam. Então, por conta de tantas coisas, que eu nem vou entrar no mérito aqui que a gente vê, né? Sim. Que a gente acaba sofrendo, né, de alguns ataques. Aquelas pessoas, que a grande maioria das pessoas que tem esses valores, em algum momento se calaram. E agora me parece que essas pessoas entenderam, poxa, não dá para se calar e a gente precisa resgatar esses valores, né? Eu percebi, parece que acordaram. Entendeu? Isso, parou a vergonha de dizer assim, porque tava sendo algo que a gente ficava, eu sou casada. Sim, parecia que tava invertido. Eu sou casada. Ai, que tristeza, entendeu? Ai, eu tenho filho, nossa, mas é muito mais fácil ter cachorrinho, né? Gente, tá existindo uma inversão de valores muito grande. Sim. Quando a gente vê, assim, alguns discursos que muitas vezes, né, vem inibindo as pessoas de poder, assim, se expressar. De poder se expressar mesmo, né? Mas eu vejo, assim, que de alguma forma, no meio de tudo isso, algo tá nascendo, sabe? No meio de todo esse alvoroço. É como se uma terra tivesse... Acho que tá isso. É como se a terra necessidade, Isso, né? É como se a terra estivesse sendo mexida, mas existe uma semente ali. Isso aqui tá germinando. Então, assim, eu criei num tempo, assim, de muita força, né? Nas famílias, na restauração da família, na esperança das pessoas, né? Sim. O casamento não é uma instituição falida. Né? Por mais que muitas pessoas pensem assim, né? Eu sou um exemplo, eu casei com 19 anos, eu louvo a Deus pelo meu casamento, pelo meu esposo. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, mas eu digo assim que eu casaria 1000 vezes de novo com ele, né? Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Fez na vida. Então, assim, às vezes, os maus testemunhos, né? Os exemplos ruins, eles soam muito mais altos, né? Do que os bons testemunhos. Sim. E aí, parece que é aquela coisa, não, casar não é bom. A gente escuta isso, né? Quando a pessoa fala assim, eu vou casar. Nossa, agora como se fosse algo ruim. E não é verdade. Eu brinquei agora há pouco. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Minha mãe até, agora em janeiro, comemora, acho que 50 anos de casada. Eu falei, vai ter festa mesmo, mãe. Eu liguei pra ela, você quer festa, mãe? Que legal. Né? E é verdade isso que você falou. Não é o errado, vamos dizer assim. Você usou uma palavra ali agora que até me fugiu. Mas é mais forte o que não deu certo, né? Sim, mostra testemunhos, exemplos. Isso, né? Os exemplos, isso. Aquela fala muito assim... mais forte o que não deu certo. E aí a gente tem daí uma... E é vanglorioso, é bonito. Isso, a gente tem movimentos que trazem um conceito equivocado. Quando a gente vê movimentos, assim, como o feminismo, por exemplo, que vem numa linha, assim, querendo dizer que a mulher ela é independente, que a mulher... E não se entende o conceito. E a independência... A gente precisa, assim, ter a liberdade de escolha, mas a gente foi criado para viver em família, a gente foi criado para viver em sociedade. Então, a mulher buscando toda essa realização, ela se perdeu nesse processo. E aí a gente encontra, né? Você é mulher, eu sou mulher, né, Mora? A gente se encontra muitas vezes sobrecarregada, né? Porque se a gente não entende a importância, né, da função de cada um, né? a gente se perde nesse processo. E a família é o conjunto, né? Eu acho que é isso que precisava, acho que um pouquinho, né? Eu acho que era um ponto da nossa luta, mas que a gente totalmente se perdeu. E eu falo até por mim, Débora, porque eu
eu fui uma adolescente que sempre busquei, a única palavra que eu tinha na minha boca era liberdade. Mas eu não sabia direito o que era essa liberdade. Aí eu casei nova, com 24 anos, eu engravidei, eu tive o primeiro filho, né? Meu filho João hoje está com 19. Daí ali eu comecei uma família. Só que vinha o conflito o meu sonho não era esse, casar e ter filhos. Era conquistar o mundo, era ser independente. Aquela mulher, até quando surgiu aquela palavra workaholic, nossa, eu amava essa palavra, nossa, eu quero ser workaholic. E eu tive essa sensação, e o que aconteceu? Eu vivia em busca de algo que inatingível. E eu me perdi a questão de não usar mais rosa, de não usar tudo que era delicado e feminino, eu não gostava mais, porque, e outra coisa, as pessoas falavam, eu transmito para as pessoas que eu sou uma pessoa doce, uma pessoa delicada, e eu odiava que falavam isso para mim. Se alguém porque associava-se à fraqueza em si, e não é isso, né? Não é a incapacidade, né? Não é incapacidade. Então, assim, se alguém falasse que eu era como você é delicada, eu dizia, eu queria enganar a pessoa. Só que daí eu entendi, eu acho que foi a idade, a maturidade, eu falo que Deus me deu, eu vim de uma família totalmente onde só tinha homens, só tinha minha mãe do feminino, e a minha só tem homens, eu só tive filhos. Então sempre foi um masculino muito presente, a referência. E então eu queria ser forte. Eu queria ser um homem, né? Eu queria ser forte, eu queria ter essa figura do masculino, do empoderamento, de ser isso, de fazer negócio, de trabalhar. Só que eu percebi que na minha família e no meu casamento eu inverti os valores. E daí o que dava? Dá errado, conflito, né? Dá conflito. Porque assim, a gente não se realiza. É uma ilusão achar que isso vai realizar. A verdade é que existe, né? Funções, dons que Deus dá para a mulher e para o homem. Sim. E isso não significa incapacidade. Para você ter uma ideia, Moara, um conceito que é muito distorcido quando a gente fala assim que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso já soa, né? As pessoas isso já dói os ouvidos. Mas as pessoas não entenderam o conceito de submissão. A palavra submissão, estar debaixo de uma missão. Então, quando eu falo que eu estou submissa ao meu esposo, eu estou dizendo eu estou debaixo da mesma missão que o meu esposo. E juntos, lado a lado, nós vamos cumprir um propósito. Então, nós somos um time. Então, assim... o lado a lado, né? Só que, de alguma maneira, essa palavra... Não é um acima e outro abaixo, e como não vai adiantar a mulher aqui, porque hoje nós temos isso, né? A mulher em cima e o homem aqui embaixo. Sim, enquanto não alinhar isso... Eu falei para os meus filhos, filhos, eu não quero criar bunda mole. Não, eu falo assim, eu quero que você trate bem sua namorada, eu quero que você seja um homem legal, um homem que respeita as mulheres, um homem que não faz diferença, mas eu não quero que você seja bunda mole. Mas veja, né, Moara? A reclamação das mulheres é o que o homem não toma decisão, o homem não faz isso, não faz aquilo. Mas quem educou esses homens? Foi as mulheres. E aí a mulher passa a decidir tudo, não deixa, né... Eles não têm mais decisão. Não deixa fazer nada. E daqui a pouco esse homem vai para um casamento. Só que ele foi a maior parte, né, teve mais tempo de convívio com a mãe. Então, peraí, em que momento nós falhamos, né? Trazendo esse controle, querendo... Né? Então, assim, são coisas pra gente refletir. É um tema muito amplo. Se a gente fosse falar, a gente ia ficar o dia inteiro falando assim, sobre isso. Esse resgate é algo maravilhoso, assim, de entender o nosso papel, a nossa função. Eu creio no empoderamento feminino, assim, em Deus, assim, entender quem eu sou em Deus, qual é o papel na sociedade que eu posso cumprir, que eu posso desenvolver, que eu posso me destacar, né, como família, o que eu posso fazer pela minha família, o que eu posso fazer pelos meus filhos, o que eu posso fazer pelo meu esposo. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, eu acredito aí que é a sacada, né, a gente poder se realizar. Quando a gente tá bem com Deus, a gente vai estar bem com a gente mesmo. Só uma coisa que me veio aí quando você tava falando. A mulher, ela é a expressão do consolo. Quando você fala assim, eu não queria ser vista como meiga, mas o que a mãe faz? A mãe, ela consola o bebê, ela é aquela parte afetiva. Você vê uma criança, uma menininha, ela já tá com o bebezinho no colo. Já tá ali. É espontâneo isso. Então ambos os papéis são importantes. A mãe, ela traz essa figura de aconchego. Né? Quando a mãe segura o bebê, ela segura trazendo pra ela. E o pai não. Normalmente o pai já vira o bebê pra frente, né? Sim, ele já quer fazer malabarismo. Né? Ele vira o bebê pra frente no sentido, olha, filha, eu vou te mostrar o mundo, eu vou te apontar uma direção. Já no sentido do pai como uma figura de liderança, projetando esse filho. Nossa, então são funções diferentes. Quando uma criança se machuca, a mãe vai ali, aquele consolo, aquele cuidado. Então, se a gente
de alguma forma tenta negar aquilo que é nosso, que está na gente. Isso, né? que eu percebi, Débora, isso foi muito esse forte equilíbrio, em né? entender, assim, quando eu tive meus meninos, e entender que é diferente. Nós somos seres humanos, sim, homem e mulher, mas nós somos muito diferentes. Eu cheguei a ler, um dia que eu li um livro, Criando Meninos, eu falei, chamei meu marido e falei, viu, é sério? É assim mesmo, olha, funciona assim. Então, essa parte você entra para atuar. Porque função paterna, eu não né? sei. Isso é né? extremamente até importante. Quando eles foram entrando ali, até a parte do banho, as partes do corpo. Eu falei, essa função é tua. Que eu não sei, eu não conheço, eu só me conheço. E nós precisamos resgatar a importância do pai, porque assim, eu admiro as mães que, sabe, Moara, criam os filhos sozinhos, elas são guerreiras, só que assim... existe um grande número de mães que os pais, e não é por culpa dela, por escolha delas, que os pais sumiram, abandonaram, essa mulher lutou só que uma coisa que eu né? aprendi, sabe, ao longo, assim, da vida e do entendimento que eu vou tendo, assim, a palavra, é que a gente precisa saber quem a gente é. Então, assim, por mais que a gente tente e supra as necessidades daquela criança, eu sou mãe, mãe é mãe e pai é pai. O que não dá é pra tentar essa anulação do masculino, do pai. Isso é muito danoso. Quando você vai olhar, assim, uma pessoa insegura, normalmente que tem muitos traços de rejeição, eu não tô colocando isso como uma regra. Sim, né? claro. Dentro, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, você vê que a figura paterna é a figura que vai projetar, que vai gerar essa segurança, esse senso de pertencimento. Então, quando se anula isso... e a mãe às vezes fala assim, não, eu sou pai e mãe. Não, a gente pode ter suprido as necessidades ali que o pai deveria suprir. Sim. Mas pai é pai, mãe é mãe. É verdade. Nossa, isso é muito forte, porque essa questão do pai, eu vejo lá em casa, assim, o Rodrigo, o meu marido, como pai, ele é um excelente pai. Ele é uma pessoa que eu vejo, às vezes até eu pegava os três lutando na sala e se batendo e saía um vermelho. Eu falava, meu Deus, parece outra criança, né? Mas eu vi o quanto é importante. Hoje um tá com 19, o Rodrigo com 40 e poucos, o Du com 12, e eles ficam se cutucando e querendo lutar ali no meio da sala. Ah, então vai fazer isso? Ah, hoje vai fazer isso com o seu pai, porque é passeio de menino. Vai lá fazer. Ai, vai soltar pipa. Vamos fazer uma pipa. É necessário, né? Ai, mãe, vem junto. Não, eu não quero soltar pipa. Eu não gosto. Eu gosto de ir no shopping, poxa. Sim. Falei, eles vão pro sítio final de semana. Eu falei, posso ir pro shopping? Às vezes eu vou porque é importante a figura da mãe, acho que a família, a união, né? Mas eu gosto de fazer minhas coisas de mulher, que eu gosto. Ué. E tem as coisas que eles gostam, que eu acho que o pai é importantíssimo. Ele vai fazer um churrasco, ele chama os meninos, vamos aprender a fazer junto. É necessário, né? A construção, né? É uma construção. Da identidade, do senso de pertencimento. Então, e hoje a gente vive assim... E eu acho que isso é a base da família, né, e esse tempo de qualidade, né, Moara? Porque hoje também, nesse ativismo, a gente tem visto as pessoas, às vezes, não dar esse tempo de qualidade. É bem isso. Isso tá acontecendo muito. E a gente pode se organizar para que isso flua bem, né? E você, Débora, esse cuidado contigo? A conversa foi excelente, aqui a gente tá aprendendo um monte. E esse cuidado contigo? Moara, foi um tempo de muito crescimento, sabe? Esses últimos anos, assim, principalmente quando eu pude estar contigo. Assim, você foi uma ferramenta de Deus na minha vida. Porque, assim, realmente eu não tinha muito esse olhar, assim, né? Pra questão de como me vestia, de poder pensar um pouco nisso. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de ir muito em lojas provar roupa. Sim. E com você lá, e você pegar as roupas certas, no tamanho certo, nossa, facilitou muito a minha vida, assim. E de alguma forma, a maneira como você foi me ensinando também a poder encontrar a minha identidade, assim, a expressar a minha identidade naquilo que eu visto, foi muito relevante. Então, hoje, assim, eu aprendi a gostar de comprar roupa, né? meu marido tá sofrendo com isso. Porque, assim, hoje eu gosto, hoje, assim, eu tenho prazer nisso. Então, foi mais do que um resgate de um estilo. Isso. Mas foi um despertar, eu acho que eu diria assim, foi um despertar, de uma nova mulher, realmente, assim, de poder ter um prazer de comprar uma roupa, ser mais assertiva. Sim, então, de vestir essa roupa e gostar do que se sentir vê, bem. Se olhar no espelho. Tem esse tempo, né, de se olhar no espelho, né, Débora? Isso refletiu, assim, nos meus filhos. Hoje eu vejo, assim, a minha filha, tem uma filha adolescente, ela já se preocupa mais, porque antes eu não ligava
ligava muito, então ela também não ligava. Sim. Então hoje, assim, claro, né, tudo com equilíbrio, né, mas assim, de forma saudável, mas eu vejo o quanto é importante, porque a gente expressa, né, a roupa, ela comunica. Ela comunica. Então foi realmente... E você tá à frente de muitas mulheres. Sim, a gente acaba inspirando mulheres, né? E era uma área que eu pensava, Deus, eu preciso de ajuda nisso, né? Porque eu nunca fui, né? Eu lembro que você me mostrou uma foto como você ia dar palestra ou realizar um culto, né? Realizar um culto e camiseta com a propaganda da igreja, calça jeans e camiseta. Eu falei, não, mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode salvar esse guarda-roupa. Sim, foi muito legal, né? Porque realmente eu pude resgatar isso, né? Sim, porque você sempre foi uma mulher segura, mas faltava esse olhar. Sim, é porque eu não valorizava isso, Moara. Assim, não era que eu tinha uma insegurança, mas para mim isso não era algo importante realmente. Então, despertar nisso, por isso que eu falo que a consultoria, ela é um investimento. Porque o conhecimento que você recebe, a atenção que você tem, alguém que te olha, entende a tua correria e vai te ajudar. Te dar um norte certo, né? Para mim foi muito relevante. Isso, esse autoconhecimento que eu sempre falo, porque você tem que ter a segurança depois, né? Sim. Isso é pra vida, né? Pra você se sentir segura, saber se vestir, saber se cuidar. Sim. E o que eu queria te perguntar, vamos para um bate-papo bem rápido. Um jogo aqui. Uma cor. Rosa. Rosa? Vai dar o que falar. Estamos ferrada. Uma flor. Uma flor? Nossa, Moara, você me pegou, gente. Eu não sou muito de flor, não. Mas... Deixa eu pensar aqui. Rosa também. Rosa também. Vamos lá. Uma comida. Purê de batata. Purê. Uma bebida. Suco de abacaxi. De abacaxi. Um estilo. O meu. O seu. Isso é segurança, né? Isso é importantíssimo. Isso é gostoso, né? De viver. Uma roupa que te representa. Calça jeans, uma blusinha. Ela acabou comigo. Calça jeans, uma camisetinha. Mas tudo combinando, mas estilosa. Não, estiloso. Não uma camiseta, assim. Uma camisetinha. Gente, pode ser de malha, como a Mori confortável. Ensinou. Uma camisetinha confortável, pode ser de malha, mas elegante. Estilosa. Isso. Brinco, óculos, gosto, sim. Uma bolsa, nada aquelas bolsinhas xixelentas. Não. Ai. Débora, foi uma delícia conversar contigo. Eu já termino o nosso podcast, eu só vou agradecer novamente a Bauhaus, parceira que está aqui comigo, uma loja aqui de Cascavel de roupa feminina e masculina, e ela que está vestindo, é o meu look do dia. Depois vamos lá, corre pro Instagram que vai ter o look total, lá vocês vão conseguir enxergar melhor o look do dia. A parceira é a Bauhaus, loja de roupa aqui de Cascavel. Débora, foi um prazer te receber. Prazer uma foi conversa deliciosa que tinha guardado aqui do coração que você era uma convidada que eu queria trazer, uma honra pra mim. Eu sabia que tinha muitas histórias reais, histórias verdadeiras, né? Eu criei esse podcast com esse intuito de trazer histórias verdadeiras para alimentar, para ajudar mulheres para se conhecerem melhor, para a gente sair um pouco do faz de conta e da mentira. Sim. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Coloco-me à disposição também das mulheres no que eu puder sempre auxiliar. Estamos aí para servi-las, né? Então, para te encontrar, é na igreja? Na igreja, eu tenho o Instagram, pastora Débora.Souza, né? O que precisarem, a gente tem projetos sociais, enfim. Agora abrimos a escola de música, escola de inglês também, então são vários projetos, né? Sim. Com o propósito de colocar as pessoas, né? Para que elas possam viver no centro da vontade de Deus. Então, que bacana. O que precisarem, estamos à disposição. Sempre de coração aberto. Obrigada, Débora. Obrigada, mais uma vez.